Esse vídeo de hoje é o último da sequência que eu preparei para vocês para explicar um pouquinho dos principais parques e complexos de parques que tem lá em Orlando, para ajudar vocês a escolherem qual parque vocês querem visitar, para vocês saberem a estratégia aí de melhor compra de ingressos em combos que vão te dar desconto. Então fica aqui comigo nesse vídeo de hoje que eu vou falar para vocês do Parque da NASA. 3, 2, 1, 0. Bom, se você é fã aí de universo, espaço, missões espaciais, astronautas, se você gosta de ver lançamentos de foguetes, então esse é um lugar que provavelmente você vai querer conhecer. O Parque da NASA, muito mais do que um parque, ele é um lugar de visitação, é um centro de visitação, um pouco de um museu. Ele é chamado de parque porque ele também tem algumas coisinhas interativas e ele tem um simulador de lançamento de foguete, mas ele não tem atrações tipo parque de diversão mesmo, então ele não vai ter montanha-russa, ele não vai ter nenhuma dessas atrações que a gente falou até agora em todos os outros parques. Então, começando pelo começo, né, vou explicar para vocês o que é esse complexo, esse centro de visitação da NASA. Então, ele de fato é da NASA, então da Agência Espacial Americana. Ele fica em Cabo Canaveral, que dá mais ou menos 1 hora de Orlando, mas é uma estrada super tranquila, inclusive uma estrada bem bonita, e é fácil de você chegar. Um ponto de atenção aqui que eu já vou logo antecipando é que se você for fazer esse caminho de carro, você se prepara que você tem que ter algum sistema de pagamento de pedágio. Então, ou aquele SunPass que você compra para usar no dia, ou se você já tiver alugado o carro com o seu sistema de toll, que é um sistema que vai como se fosse o nosso Sem Parar aqui do Brasil, mas algum desses sistemas de pagar pedágio você tem que ter. Tem algumas opções de você pagar automaticamente com dinheiro, caso você não tenha esse sistema, mas é um tempo que você vai perder, eu realmente não recomendo. Falando aqui desse deslocamento, um ponto importante é que não tem linha de ônibus que faça esse trajeto do centro de Orlando até Cabo Canaveral. Então já se programa aí para ou alugar um shuttle, algum carro particular que você já feche um preço para ele te levar, ou então você aluga um carro, porque é um trajeto grande de estrada, você precisa de um carro para fazer. Trazendo um pouco de curiosidade, esse centro espacial que fica lá em Cabo Canaveral, ele foi inaugurado em 1949, e aí, a partir de 61, ele passou a ser oficialmente o principal ponto de lançamento das principais missões espaciais aí americanas. Por exemplo, o projeto Apollo, né, que foi que levou o homem à Lua, saiu de lá, desse centro espacial de Cabo Canaveral. E aí, mais ou menos na década de 60 também, além de permanecer ativo como sim um local de construção e lançamento de foguetes, ele passou a ser também esse centro de visitação. Então, algumas pessoas chamam de museu, mas ele é muito mais do que um museu, ele é muito mais interativo e ele tem esses locais que proporcionam experiências. Então, por isso que a gente chama ele aí um pouquinho de parque, tá? Também diferente do que eu falei até agora nos outros complexos, aqui não tem nenhum hotel. Então, é simplesmente esse complexo mesmo da NASA que você vai lá para visitar, para conhecer e pensa que esse é um programa para quem gosta, realmente para quem tá a fim de descobrir um pouquinho mais desse mundo das missões espaciais. Se esse não é o seu estilo, se não é o tipo de coisa que te interessa, ou se você acha que colocando na balança entre as outras coisas que você vai ter que escolher visitar, isso não é a sua prioridade, então já não faz sentido o Kennedy Space Center tá na sua lista. Eu já falo isso logo de cara, porque às vezes as pessoas veem que é muito conhecido, porque em Orlando tem que conhecer também a NASA e tal, mas às vezes não faz sentido pra você. E pensa que, apesar de não ser um local de visitação que você vai levar o dia inteiro para conhecer, muito pelo contrário, talvez você leve aí uma manhã e um pouquinho só da tarde para conhecer, você tem esse deslocamento, você vai ter uma despesa aí de gasolina e de pedágio, e talvez não faça sentido para você. Bom, e se você decidir que você sim quer conhecer o Kennedy Space Center, então eu vou contar um pouquinho para você do que você vai encontrar lá. Porque o local é muito bonito, é muito legal e assim, eu acho que talvez as pessoas não esperem gostar tanto e se surpreender tanto como acontece quando as pessoas estão lá. É tudo real, não são réplicas. Você vai ver o foguete de verdade, você vai ver a nave que foi usada no lançamento de verdade, você vai ver, enfim, eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho do que vocês vão encontrar lá. Logo de cara, na entrada, você já vai encontrar o que eles chamam de Rocket Garden, que é um jardim de foguetes mesmo. Então, estão expostos na área externa foguetes gigantescos. Então, assim, você já logo de cara já tem essa super boa impressão aí do local, que é muito bacana. Logo na entrada também você vai ver que tem um local que é tipo um training center, então é uma atração à parte, se você quiser pagar parte do ingresso para passar por uma sessão como se fosse um treinamento. Tem o Astronaut Encounter, que é para você encontrar e conversar com um astronauta real. É um encontro de mais ou menos 1 hora aí que você pode bater um papo e perguntar o que você quiser para um astronauta que já participou de missões reais. Então, se você gosta muito desse universo, vale a pena dar uma checadinha aí do que tem extra, além do que já está incluído normalmente no seu ingresso, que vai custar em torno de $50, custa o ingresso para você visitar esse complexo inteiro. Também ali na entrada tem um lugarzinho que você pode chegar bem pertinho, até encostar
no carrinho que foi usado na missão de Marte. Eu falo carrinho, mas ele é gigante, com roda de ferro e tal. É muito legal, é o carrinho que é o rover que foi usado na missão de Marte. É bem bacana de você passar para dar uma olhada também. E aí, incluso já nesse ingresso, tá o passeio de ônibus. Então, assim que você chegar, você vai até um guichezinho que você vai mostrar seu bilhete de entrada e você vai pegar um ticket do ônibus. E aí você pode ou reservar um horário ou entrar na fila e pegar o horário do ônibus que estiver saindo. Esse ônibus ele vai passar por todo o complexo com algumas paradas. Alguns lugares ele vai passar só para mostrar, como por exemplo, tem um prédio que é gigantesco, é um dos maiores do mundo em metros cúbicos, não só de altura, né, mas de tamanho, que ele é gigante porque ele é o prédio onde são montados até hoje os foguetes. Então imagina o tamanho de um prédio para montar foguete. E aí se você passa por fora, e aí você tem algumas paradas. Uma das paradas, por exemplo, é onde você vai poder conhecer a nave Apollo 8. Realmente a nave Apollo 8 que fez o lançamento, então ela tá lá exposta, você consegue chegar pertinho, inclusive subir numa escada e olhar ali aquela parte onde ficavam os astronautas. Você consegue ver filminhos que mostravam como que era a rotina deles, entender o espaço que eles tinham ali dentro, é bem legal. Você consegue ir num lugar que é como se fosse a sala de controle, é como se fosse não, na verdade é a sala de controle que foi usada para o lançamento da Apollo 8. E aí tem uma simulação desse lançamento, você assiste os vídeos do lançamento e a sala inclusive treme, assim, é bem realista. E, cara, eu imagino assim que pra quem gosta muito, muito desse universo, deve ser uma emoção incrível você se sentir dentro de um lançamento de uma missão que foi tão especial. Também dá pra visitar o ônibus espacial Atlantis, que fez diversas missões espaciais. Nesse lugar dá pra você visitar também. Por toda a área, todo esse galpão onde estão expostos os foguetes, você vai encontrar totens interativos. E aí você consegue ouvir um pouquinho da história, assistir um pouquinho do que acontecia na época, entender o que é aquela peça, qual que é aquela função. Então, essa parte onde estão expostos os foguetes, eles é uma área bem interativa, que traz um pouquinho de museu aí, porque você vai saber da história, mas ela é muito mais interativa do que simplesmente você passar e assistir. Se você não fala inglês, se alguém do seu grupo não fala inglês, existe um Smart Guide, que é como se fosse um guiazinho que você paga a parte e ele vai traduzindo algumas coisas para você ao longo da sua visitação. Então, se você for num totem, tem alguma mensagem em inglês, ele traduz isso num dispositivo de voz. E aí, para quem gosta de cinema e tiver com um tempinho, tem sempre salas de IMAX que são super realistas, que vão estar passando filmes de lançamentos de foguetes. É bem legal porque realmente é uma sala que te traz uma imersão, assim. Então é uma sala bem realista. Pra quem tiver esse tempinho, vale a pena você dedicar pra assistir um desses filminhos. Uma das paradas também desse ônibus é uma sala que eles chamam que é a sala de tesouro. Nessa sala de tesouro você vai encontrar os trajes dos astronautas, você vai encontrar pedacinho da lua, você vai encontrar diversas coisas de missões reais espaciais. E é muito legal que você vê, tem medalhas. É muito bonito, é uma sala bem legal de você conhecer e é uma das paradas desse passeiozinho que o ônibus já faz. Esse passeio do ônibus, ele leva em torno de 1h30. E aí, geralmente, nesse meio tempo, você pode descer e pegar um outro que passe depois. Você pode querer parar, por exemplo, para fazer uma refeição, ou descansar um pouquinho, ou pode querer levar mais tempo em alguma dessas paradas. Então você não precisa se preocupar que ninguém vai ficar te apressando. Mas, no geral, pensando aí que você chegue por volta de 9, 10 horas da manhã, 2, 3 horas da tarde, provavelmente você já vai ter visitado tudo tranquilamente. Para quem estiver indo com criança e a criança ficar um pouquinho cansada, tem umas lojinhas, tem algumas áreas mais interativas para as crianças. Aí para os maiores, para quem tem acima de 1,11 m, você pode participar de um lançamento, a simulação de um lançamento no espaço. E é bem realista a sensação, né? Então você entra numa cabinezinha, isso é o que parece um pouco mais com uma atração de um parque, tá? Então, além de tudo isso que eu já falei, que é um pouquinho mais museu, um pouquinho mais centro de visitação, essa atração, ela se parece um pouco com o que tem no Epcot, que é o Mission Space. Então é um simulador de lançamento realmente, e aí de perda de gravidade. É bem bacana, mas só pra quem é maiorzinho. E assim, não é recomendado muito pra quem se sente mal nessas situações. Assim como eu falo em todos os parques, aqui não é diferente. Peguem o mapa assim que vocês entrarem. Então, se estiver acontecendo alguma coisa diferente nesse local, nesse dia, se estiver tendo uma apresentação, às vezes pode ter algum astronauta lá que já fez alguma missão e que vai estar no dia conversando, explicando, dando algum tipo de palestra, e aí você consegue ver o horário nesse mapinha. Tem mapinha em português logo na entrada, então não esqueçam, essa dica é válida para todos os lugares. Entrou, pega o guia do dia, pega o mapinha que vai te ajudar sempre. E aí, gente, uma coisa que é super legal de falar para vocês, vejam sempre a agenda no site do Kennedy Space Center, porque tem lançamentos de foguetes constantemente de lá.
Então, se você estiver aí ficando em alguns dias em Orlando, você puder escolher o dia que você vai visitar o Kennedy Space Center, de repente você pode visitar no dia que estiver tendo um lançamento real e você pode ficar lá para assistir, que é bem bacana, é bem bonito e é uma coisa assim super diferente, acredito, do que tudo que você já viveu na sua vida. Então dá uma olhadinha na agenda de lançamentos de foguetes no site do Kennedy Space Center antes de você visitar e assim você consegue escolher o dia mais bacana para você visitar. É claro que no dia de lançamento de foguete vão ser os dias que vai estar mais cheio, mas não é nada assim super lotado, nem se compara da lotação dos parques de Disney e Universal, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, não só desse vídeo aqui que eu falei do Kennedy Space Center, mas também dos outros que eu fiz dessa sequência explicando tanto de Disney, Universal, já teve Legoland, Busch Gardens. Vem assistir os vídeos anteriores, porque é bem bacana você já saber um pouquinho de cada um dos parques antes até de comprar os seus ingressos, hein? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no canal, porque assim, sempre que eu trouxer séries de vídeos ou alguma informação, tudo que sai de atualização de Orlando eu gravo aqui pra vocês vão receber a notificação e vão ser informados. Aperta o sininho de notificação e me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e se tem mais algum desses lugares lá de Orlando que vocês querem saber um pouco mais, que eu vou vir falar pra vocês. Espero vocês na próxima!